Olá, sejam bem-vindos ao Arquipapo, um podcast de arquitetura. Hoje a gente vai conversar sobre criatividade e eu estou aqui junto com o arquiteto Gabriel. E o arquiteto Caso. Eu sou a arquiteta Renata. Vamos ver o que desenrolou na conversa de hoje. Porque agora, com o assunto dessa semana aí, do podcast, eu fui pegar uns TED. Tem vários, né? Só que não tinha muito tema, assim, deu uma apelada pro YouTube. Eu vi 6 TEDs de criatividade. Cara, a galera gosta de falar de criatividade, né? Você viu eles? Eu vi. Uns bons, mais ou menos. Mas a galera curte, é um assunto mesmo. Um dos caras lá do TED, ele tava falando assim, que ele pesquisa criatividade há 30 anos lá e tal. E ele falou, puta, mas antes de eu começar a entrar no assunto aqui dessa palestra, eu queria que a gente ficasse na mesma página do que é a criatividade, né? Ele falou, você pega o dicionário lá, a criatividade é o ato de ter uma ideia que inove, blá, blá, blá. Chato. Eu tive bastante dificuldade de categorizar, assim, o que é criatividade. Daí ele falou isso, que ele fez uma amostragem lá, perguntou para 100 pessoas, o que é criatividade para você? Das pessoas, é uma explosão, é uma ideia muito forte, é amor, é paixão. Então, tipo, amor, caralho. Só errado, né? Enfim, mas as pessoas têm, tipo, é um conceito que pra todo mundo, eu acho que todo mundo tem mais ou menos a mesma ideia do que é criatividade, mas é difícil definir. Pois é, se uma criança chega pra você e fala, papai, o que é criatividade? Quando você tem uma ideia diferente, destaca, enfim. E daí também, né, continuando o negócio lá dele, ele perguntou pras pessoas, e quem que te ensinou a ser criativo? A galera fala, não, criatividade não é um troço que dá pra se ensinar. É um troço que você desenvolve, que você tem, que você vê, que você observa. Eu achei legal esse comecinho. Realmente, é foda. Think outside the box. Eu tenho mais um negócio. Eu vi uma reportagem também no Fantástico Científico. Então, eu vi uma reportagem aleatória. Que daí os cientistas estavam falando que tem o lance da massa cinzenta e da massa branca no cérebro, né? A criatividade, pessoas que têm mais massa branca são mais criativas. E mais massa cinzenta são mais inteligentes. Pera aí você tá colocando a criatividade como um oposto da inteligência. Pois é, esse é um dos mitos da criatividade. Que pessoas que são muito criativas, primeiro que são um caos, né? Total e completo, não conseguem levar nada. Esse é um mito, assim. Pessoas que são muito criativas. Não necessariamente tá ligado com inteligência. Não, eu não acho. Por exemplo, você vê um cara que é sabidamente inteligente. É o Einstein. O cara já era sabidamente inteligente quando ele estava vivo. Então, quando ele morreu, os caras pegaram o cérebro dele e pegaram para estudar lá. Fatiaram, levaram para as universidades. Ele doou o cérebro dele pra ciência? Não, roubaram o cérebro dele. Sério? Sério. Que tem uma pesado. treta assim. O cara morreu, daí os caras falaram, vamos ter que fazer aí uma autópsia, não sei o quê. Daí o cérebro do velho sumiu. E daí o cara que roubou, vamos dizer, ele roubou com a melhor das intenções, roubou justamente para estudar. E ele não roubou e guardou para ele, que seria bizarro, né? Então eles fatiaram o cérebro do Einstein, várias fatias bem fininhas, assim. Cada universidade, várias universidades do mundo têm um pedaço do cérebro lá e eles estudam o cérebro do Einstein. Várias coisas já se chegaram a conclusões no estudo do cérebro, né, não do Einstein. De que a inteligência, ela tá ligada ao número de sinapses lá que o cérebro faz, principalmente de um lado para o outro do cérebro, do hemisfério Norte. direito para o esquerdo. Porque os lados do cérebro são diferentes, né? Uhum. Muita gente que fez arquitetura já leu aquele livro Desenhando do Lado de Dentro do Cérebro, né? Direito. Desenhando do lado direito do cérebro. Porque o lado direito do cérebro é visto como o lado mais criativo, justamente. E o lado esquerdo é visto como o lado mais pragmático, mais racional. Então, o que nesses estudos que fazem do cérebro dizem que o cara que é visto como inteligente é o cara que tem essas sinapses rápidas entre um lado e outro do cérebro. Então, eu estava dizendo alguma coisa? Não, é que eu tava falando que um dos mitos é que pessoas criativas, inteligência e criatividade são opostos. Então, não opostos, mas são diferentes. Então, justamente, eu acho que o cara que é visto como uma pessoa inteligente é justamente quem consegue utilizar toda essa criatividade de uma forma racional.
e fazer essa ligação de uma maneira rápida. Porque, pô, um cara, voltando ao exemplo do Einstein, um cara que é sabidamente inteligente como ele, isso não pode dizer que o cara não é criativo. Pô, o cara bolou teorias que até hoje são consideradas verdades. E o cara, ele tem muito da característica inventiva para ele chegar nessas teorias. Né? Não é só racional. Não, eu acho que você tem razão, porque, na verdade, outro mito, acho, é que você rotula a criatividade a áreas artísticas. Isso é verdade. Artes em geral, arquitetura, design, como se isso fosse criativo. Sendo que cientistas mesmo, né, tem que sempre... Como é que o cara pensa, vou estudar a lesma do jardim porque ela tem uma propriedade, sei lá o quê. O cara tem que ter uma puta criatividade nisso, de pensar além, assim. E até no nosso meio, o arquiteto tem que ser criativo, né? Então, o estigma dos estigmas da arquitetura é que o cara tem que ser criativo. E o engenheiro não. O engenheiro calculista, principalmente, o cara tem que ser um cara pragmático, tão pragmático que o cara tem que ser até medroso pra conseguir fazer os cálculos. Mas envolve criatividade também, então, né? Isso que eu ia falar. Que na verdade, acho que os melhores engenheiros calculistas que eu conheço são os mais criativos. São os caras que estão do lado do arquiteto mesmo para ajudar a fazer uma estrutura criativa, inventiva para manter aquele troço de pé, né? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi ver... Assim, eu vi dicas rápidas de como ser mais criativo, porque todos os sites bacanas vão te dar 10 dicas de como ser criativo. Então vou só ler algumas aqui, que é: pare de reclamar e pense numa solução. Seja curioso. Não funciona. Consuma entretenimento de qualidade. Tá, o que é entretenimento de qualidade, isso né? é bem interessante. Né? Treine sua criatividade em seu relacionamento. Porra, essa é sensual, hein? Essa vale a pena. Vale a pena tentar. Vamos estrelinha nessa. Observe as crianças. Elas não têm filtros. Isso eu achei legal. Escreva suas ideias, tire-as da cabeça e coloque-as no papel. Leia as entrelinhas e questione sobre tudo. Inspire-se em boas fontes de referência. Siga seus instintos, seja proativo. Siga seus instintos. Siga seus instintos é ótimo. Eu também gostei dessa. Seja você mesmo e tal. Isso aí é um negócio importante que... Seguir os instintos? Não, e seja você mesmo e tal, porque a criatividade, claro, surge de você, mas depende muito do meio que você tá. Pode ter uma puta ideia, mas se você tá num meio opressor, tua criatividade vai ser suprimida. Já é podada ali, né? E tem bastante... tem saído bastante artigo, tô vendo que é um assunto recorrente agora, que é esse lance das crianças criativas, né? Que as escolas e o meio, hoje em dia, tem tolhido a criatividade das crianças. Porque agora, como existem doenças para se rotular hiperatividade e... Crianças babacas. Não, é que, sei lá, a criança tá lá pulando enlouquecida. Bullying. Os bullers. Tá pulando enlouquecidamente lá, tá fazendo um monte de merda, dá um remédio pra criança ficar mais calminha, sabe? Pois Toma um rivo. O instinto dela é tolido. Tava vendo um educador. Tava vendo um educador. Cientistas falaram, um estudo disse que... Não, o cara falando a opinião dele, que ele falou assim, eu não vejo por que você ensina tanto matemática pra criança pequena e ensina pouco dança. Sabe? Uma criança quer tanto dançar e pular quanto ela quer fazer conta. Não, né? Ela quer mais dançar e pular do que fazer conta. Muito mais. Mas o questionamento é por que essas matérias foram colocadas sendo obrigatórias e tal, e outras que desenvolvem o lado artístico não são, né? Porque o estigma virou isso. Você tem que aprender o que vai te fazer... Eu tô fazendo aspas aqui, que ninguém tá vendo. Aéreos invisíveis. Aéreos e completamente invisíveis, que teoricamente você vai fazer o que vai te fazer ganhar dinheiro, que você vai trabalhar com isso. Como se você não tivesse artistas, dançarinos, arquitetos... Na verdade, não é nem você não tem nem que aprender o que vai te fazer ganhar dinheiro. Você tem que aprender o que vai cair no vestibular, porque depois você não usa nada do que você aprendeu na escola, né? Mas esse sistema, sistema de ensino é criticado por várias vertentes, assim, né? E ele falou que em todo lugar do mundo você vai achar... Esse é o sistema educacional mundial. Você está criando uma massa mundial com o mesmo modelinho, voltado para estudar mundial história. Não sei, judaico-cristão ocidental, né? Eu acho que talvez nós somos tolhidos desde pequeno, né? Então esse negócio de pense como criança. Vamos jogar culpa em quem, então? No sistema? Sistema. Melhor coisa. No Jean Piaget. Eu não consegui fazer um projeto hoje à tarde, culpa do sistema. Culpa do sistema. Caiu o sistema hoje. O servidor deu pau. Esse mesmo educador que eu tava vendo o vídeo, ele tava falando
mulher que criou Cats, que produziu Cats. Que, aquele troço da Broadway. aquele show da Broadway. E quando ela era criança, a escola lá que ela estudava chamou a mãe dela e falou: tua filha aí tem um problema, enquanto as crianças estão estudando, ela só fica pulando, tem que levar ela no médico. E o médico conversou com a mãe, conversou com a criança, e daí falou pra criança: vai ali nessa linha do lado, né, que eu vou conversar com a tua mãe agora que você tem. Ela saiu, começou a pular, assim, na sala de espera ali. Daí o médico virou pra mãe e falou: tua filha não é doente, o que ela é uma dançarina. Leve ela pra uma aula de dança. Porra, legal. E a mulher fala que ela é eternamente grata, que ela chegou naquele lugar e chegou onde as pessoas iguais a ela estavam. Ela tava, loucos por dança. ela se sentia uma estranha na escola. Pois é, então, e podia ter sido tolhida completamente, e hoje ia ser, uma programadora de sistemas, assim. Infeliz. E ela é um sucesso, a senhorinha. Basicamente, eu acho que a criatividade é conseguir fugir desse raciocínio lógico e óbvio, né, que seria das soluções. Então, quando a gente consegue colocar o cérebro quando a gente consegue fugir do óbvio, né, buscar uma solução, uma visão alternativa, eu acho que daí a gente passa a ser criativo. Então, nessa questão até de ter aula na escola, de matemática, de ciência e tal, e a parte de música, de artesanato, educação artística, ser colocada de lado, né? Enfim. Mas a gente pouco repensa isso também. Dos pais questionarem isso, é o que está imposto, é isso que segue. Enfim, não há criatividade também no processo, né? Mas eu falei um troço legal, que eu acho que você definiu o que é a criatividade, que é fugir do óbvio, né? O resultado da criatividade é uma coisa que foge do óbvio, uma coisa que extrapola os limites que todo mundo está acostumado a ter. É do caralho, como eu não pensei nisso antes? Cara, você devia ter... Não, mas ficou mais legal assim que você construiu. É. Pô. Não, mas eu só tô usando uma expressão do tipo, quando você vê alguém Ah, sendo ultra criativo. Caralho, eu tenho que entrar numa cidade. Ok. Eu fui irônico agora. Ok. Mas sabe que, então, pra mim, quando eu entrei na faculdade de arquitetura, que você começa a ter aula no ateliê, pra mim foi tipo, caralho, que legal. A maior parte do tempo você passa num ambiente mais criativo, Pra né? mim foi assustador. Cara, eu não sabia o que fazer ali, não sabia o que esperavam de mim. Mas é que antes eu entendi, acho que eu entendia menos, assim, como é que era a formatação do curso, mas porque as primeiras matérias que você faz ali no ateliê são bem básicas e tem muita produção artística mesmo, sabe? E tem esse trabalho de te tirar da caixa. Você tá com aquela educação formal, sempre o mesmo modelinho. Você pintou uma argila com um peixinho lá na quarta série e nunca mais fez nada artístico, assim. Então, quando você entra na faculdade de arquitetura, daí você começa a fazer aqueles trabalhos lá da caixa, o caminho com música, começa a fazer um negócio assim. A tua primeira reação é reagir como você estava preparado para reagir, achar aquilo idiota. É, foi o que eu fiz. Mas O tem, primeiro passo é questionar. mas você tem mas tem uma função aquilo, né? O meu primeiro passo foi me fechar, falar que aquilo era idiota E não fazer. e não fazer. E xingar o professor. Mas tem esse papel, né? Você começar a pensar diferente. E assim, se a gente tá acostumado desde criança com esse tipo de pensamento, com esse ensino, o jeito que a gente trata os filhos, o jeito que os professores tratam os alunos, não é? O que fazer para estimular a criatividade de uma criança? Colocar ela numa aula de música? Colocar ela numa aula de dança? Resolveria? Olha, depende. Sim. Eu acho que, bom, apesar de que aquilo que a Renata falou, de que o ambiente pode cortar a criatividade, dependendo, enfim, do meio que ela for trabalhar ou do setor que ela for trabalhar, mas eu acho que ser criativo em qualquer circunstância é bom. E na minha visão, eu acredito que quanto mais referências você tiver, não só necessariamente da tua área, mais criativo você vai ser. Eu acho que é uma combinação, assim, quanto mais informação você conseguir coletar, o teu cérebro vai guardar aquilo de algum jeito e, de alguma maneira, vai vomitar uma solução, Eu também uma acho. combinação quando rolar. Então, se a gente puder colocar a criança para desenvolver uma parte do cérebro, por exemplo, de tocar um instrumento, pô, é válido, né? De fazer um outro esporte que não seja... Enfim, qualquer esporte, mas que faça diferentes atividades, eu acho que ajuda no desenvolvimento da massa branca. A branca, vai. Achei engraçado. Dizem isto. Achei engraçado que você falou ambiente de trabalho, porque agora tem as grandes empresas estão nessa de querer criar um ambiente criativo, favorável para o desenvolvimento de ideias, que eu acho que o símbolo máximo é o Google, né, com aquele com as salas para
desestressar. Tudo colorido, é. né? É o ambiente corporativo tentando ficar mais amigável para prospecção de ideias, né? Pra você produzir mais. É. E melhor. Não, é que, na verdade é o seguinte, eu tô, por conta do tema dessa semana, né? Eu comecei a ler um livro que chama O Ócio Criativo. Do Domenico De Masi. E o que ele fala é o seguinte, ele falou que a gente passou muitos anos à sombra da Revolução Industrial. E o sistema de ensino, isso tudo que a gente está discutindo agora, ainda é reflexo da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial tirou o cidadão lá do campo para o cara se tornar um peão dentro da indústria, que vai fazer só uma coisa durante 35 anos a vida inteira, um trabalho robótico. E na visão dele, agora a gente está saindo dessa era industrial e passando por uma era que ele chama de pós-industrial, onde cada vez mais vai se valorizar esse lado criativo. Porque as coisas racionais não, as coisas assim sistemáticas, mas cada vez mais vão ser substituídas por máquina. E a criatividade é uma coisa que não pode ser reproduzida por máquina. Ainda. Não, eu acho que... ainda. Ainda. Mas eu acho que, olha, vai demorar bastante. Eu acho que ainda é tem uma uns coisa 20 anos que de é do ser mercado de humano. trabalho. Ainda vai dar para aposentar com isso. Então, até só agora eu acho que as empresas elas estão se reformatando para sair do esquema da Revolução Industrial para ir para esse esquema que ele chama de pós-industrial. É o caso do Google. Então, o ambiente de trabalho do Google não é mais o cidadão na frente do computador o dia inteiro. Agora é uma sala aberta, colorida, não é mais aqueles tudo cinza e branco. Tem espaços dentro da própria empresa para o cara ir na academia, para o cara jogar videogame, para o cara fazer esporte. Tudo isso porque esse tipo de empresa já sacou que vai ter mais ganho, mais lucro com uma pessoa que tem mais criatividade, não uma pessoa que é mais um peão trabalhando lá dentro. Você vê que aí é o papel da arquitetura no ambiente das pessoas. Qual que é o valor da arquitetura para as pessoas trabalharem, né? Agora nesse universo criativo. O que você está propiciando através do teu projeto? Você vai fazer uma escola? Você vai fazer um escritório? Qual que é o papel do edifício em si para desenvolver a criatividade? Porque muitas vezes o arquiteto recebe o programa para resolver. Só que eu acho que muitas vezes ele pode ser o cara que propõe o programa. Complementa. Ou propõe soluções para o programa. Eu acho que ele tem que ser criativo também a questionar o programa imposto. Uhum. Quer dizer, chega ali, você vai ter tantas escolas e tal. Eu lembro de um cara que, inclusive, fez uma palestra no TED. Ele era arquiteto, eu não vou lembrar o nome agora, mas a escola veio com uma proposta de ampliar a quantidade de salas, para poder ter mais alunos e tal, porque eles tinham uma dificuldade na hora do intervalo. Porque na hora do intervalo desciam todos os alunos juntos e dava uma bagunça na hora do intervalo. Então, acho que a proposta era eles precisavam aumentar os corredores e deixar mais largos e melhorar essa infraestrutura. Ele chegou, era um puta projeto que ia ser legal de fazer e tal. Numa das primeiras conversas com a escola, ele propôs o seguinte: se a gente, em vez de aumentar os corredores e aumentar uma área de recreio, alguma coisa assim, por que vocês não alteram os horários de saída do intervalo? Uhum. Então, assim, vai ter uma turma que vai sair 10 e volta 10h20, a outra sai 10h20 e chega 10h40. Pô, caralho, velho. Cara, resolveu. quanto custou essa consultoria, exatamente. Né? Não, mas exatamente. Mas assim, era um projeto que ia custar, sei lá, né? O cara resolveu numa consultoria. Não. E digo assim, e você é arquiteto. Você ia ganhar fazendo o projeto. Pois é. E ele foi muito inteligente e tal. Lógico que ele deixou de ganhar dinheiro, mas, ele teve uma sacada completamente diferente, onde todo mundo olhava para o mesmo ponto, onde a solução só se via daquele jeito, né? Com uma obra, com uma coisa, exatamente, uma ampliação. Só consigo ampliar e tal. Aí o arquiteto tem essa possibilidade de propor um espaço criativo, até inclusive propor uma nova forma de pensar a estrutura da empresa ou de organização. Né? Achei legal que você falou esse negócio do programa, porque quando a gente propôs esse tema para o podcast de criatividade e também a ver com o processo projetual, o que eu fui fazendo essa semana, assim, sabe? Você começa a se questionar como é que é o meu processo, né? E o programa é a tua primeira você precisa de certas limitações, que é o problema. Primeiro, assim, por que você foi contratado, assim, sabe? Então, como que você começa. O meu processo criativo
começa a partir do problema. E quais são as funções, como é que eu vou conseguir resolver aquele problema através do meu projeto? É. Que foi isso que o cara fez, só que... Mas isso mas é que às vezes, o que o Cazu falou, acho que está muito certo. Porque às vezes o problema que te é contado não é o problema real. O cliente não entende o problema. O cliente não entende o problema. Então, nesse caso do Cazu, o cara sacou, o arquiteto lá sacou, que o problema não era a falta de espaço. O problema é uma falta de gerência lá, uma falta de planejamento. Não, o cara olhou, não, o espaço tem, é questão de organização. E tem muito disso, assim, sabe? O cliente chega para você dizendo, olha, ele já vem para você com todos os vícios dele, com a visão que ele tem do Com essa negócio educação ocidental, massificada. isso, judaico-cristã, tá? Então o cara chega para você já com uma receita de bolo, praticamente. Ele te fala o que ele pensa. Agora, você precisa ser um pouco psicólogo lá para... Não é nem psicólogo, na verdade você tem que ter o conhecimento de causa para ver que realmente o cara quer. Não, mas o primeiro passo, eu acho que é questionar o que vem puro e simples, assim. Evidente que o que você falou do programa é a mesma coisa assim, você querer ser criativo quando você tem um terreno livre, sem legislação nenhuma, sem imposição nenhuma. Quer dizer, é uma folha em branco, você pode fazer o que quiser. Pô, a criatividade é difícil de sair, né? Porra, aí você não Não faz consegue ser nada. criativo. Na verdade, é a pior situação. Então, quando a criatividade, ela surge também da dificuldade, né? Aquela frase do o problema é a própria solução. E muitas vezes, para a arquitetura, é basicamente isso que acontece. Então, até acho que quanto mais problemas ou dificuldades você tem num projeto, maior é a chance de você ser criativo, de você bolar alternativas completamente diferentes do óbvio, né? Então, Que a primeira coisa que você faz, você pega o terreno, você joga os recursos. já joga o recurso, Você já vai pegar a taxa de ocupação. Você já vai ficando com o teu quadradinho, ó. Aqui que eu tenho que... Daqui que eu vou sair. E assim vai. Você tem que dosar as coisas, né? Você não pode pegar a lei e começar a passar a lei para o papel, né? Começar a desenhar a lei em cima do terreno, que aí você... Mas mesmo não dentro da lei, quer dizer, você também é possível ser criativo dentro, Não, sim. fazendo interpretações diferentes, né? Que é isso que eu acho que é o que você está falando. É. Então, mas é muito isso. Se eu recebo a lei, instintivamente eu tô passando aquilo pro papel e tipo, tenho 5 metros de recuo frontal, 3 lateral. Qual que é a motivação de ter esse recuo, né? Será que é possível questionar ou não? O que é a diferença de um ático para um sótão? Enfim, aí você começa a rever alguns conceitos. E eu volto Vou te falar, ó. A prefeitura tá tirando minha criatividade. Sim. Tá tolindo. Mas, inclusive, Primeiro era a escola, depois a faculdade, agora é a prefeitura. Pô. Mas como alcançar a criatividade? É uma coisa que você treina? Treina, repetição, Eu acho que né? treina. Mas será que Cada podemos vez- trazer mais para arquitetura? Claro. Eu ia falar bem nesse aspecto de projeto, assim, porque você estuda referência, você tá sempre vendo, você tá sempre se interessando. Cada vez que você tem uma temática nova, ali você dá mais uma pesquisada dentro daquilo. E cada vez que você faz e refaz, eu preciso acreditar, e acho que sim, ao longo da minha carreira, você vai ficando melhor nisso, você vai conseguindo ter mais assertividade nas suas decisões. Claro que você vai aprendendo mais, porque a arquitetura não é só criatividade. Diria até que uma parte pequena Você tem as resoluções médias, mas é muita técnica mesmo. Você sabe que certas coisas funcionam de um jeito, certas posições funcionam de outro, e, né? Pra mim é o seguinte, eu acho que o primeiro passo assim da criatividade, eu acho que o mais básico de todos é o que o Cazu falou no início. É você ter o conhecimento do todo. É você conhecer a lei, as legislações do solo, é você conhecer os materiais que são usados na arquitetura, é você conhecer os sistemas estruturais, é você conhecer o programa. Tá? Você vai fazer um laboratório, você tem que saber como é que funciona o laboratório, fazer uma fábrica, saber como é que funciona, como é que é o organograma, como é que entra, como é que sai. Isso tudo é coisa que a gente começa a aprender no primeiro ano de faculdade, sabe? Fazer organograma, fluxograma, esse tipo de coisa. E com a experiência, com a tua vivência, você vai descobrindo as peças que faltam no quebra-cabeça, que são os sistemas estruturais, os materiais que você pode usar. Mas acho que a primeira coisa é ter esse conhecimento do todo. Do que você efetivamente vai fazer, precisa fazer. E daí vai a coisa que você falou, né? Daí a prática. Eu acho também
que no mesmo, assim, minhas técnicas projetuais, assim, não adianta você querer bolar a ideia inteira dentro da tua cabeça, com preguiça de colocar no papel. Eu acho que você tem que desenhar e desenhar e desenhar e desenhar muito para você visualizar, e aí para você visualizar as soluções no papel, assim, sabe? Acho que assim, é desenhar 100 vezes, jogar fora 99 para ir modificando e na última ficar legal, assim, sabe? Daí o desenho à mão é muito legal, né? Porque você consegue fazer as coisas bem rápido. Não, eu acho que tem 2 detalhes importantes. O primeiro é assim, tanto quando a gente entra na faculdade, ou antes de entrar na faculdade, já vem essa ideia de que o arquiteto ele é criativo, ou trabalha com a criatividade, artes, não sei o que e tal. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, como a gente encara a faculdade. Porque a gente está sempre buscando querer ser, tipo, diferente, levar um projeto com uma forma bacana, né, com 1000 coisas e tal, para os professores avaliarem. E eu acho que a criatividade vem um pouco disso que o Gabriel falou. A gente precisa ter conhecimento para ter domínio um pouco da técnica, para também ser criativo dentro desse campo. Mas é uma busca tão grande de querer ser criativo que quando a gente sai da faculdade, toda aquela tua ânsia de ser criativo e achar que dá para fazer várias coisas não rola, né? Enfim, você fica meio travado porque você não sabe quanto custa, não sabe se dá certo, se tecnicamente é viável e tal. Eu acho que assim, desse jeito que você está falando, é bem isso mesmo. Você acaba se livrando de umas amarras que você tem quando você é jovem, assim, sabe? Você cada vez mais vai conseguindo se concentrar mais na sua criatividade, assim, né? E é o conhecimento. Um exemplo disso, por exemplo, o Steve Jobs lá, um cara criativo. Era um cara criativo, né? Sim. Todo mundo fala, deve ser. Não, mas é um cara criativo. Pô, pro cara ir lá e criar o iPhone dele lá, tipo, não é só o conhecimento técnico que ele tem, né? Não é só... É o conhecimento do todo, o que extrapola o técnico, é o que as pessoas precisam, né? Como eu posso fazer isso tecnicamente, quais são as condições de mercado hoje para lançar o produto. Cara, na verdade, é 98% técnica de conhecimento. Né? De conhecimento. A criatividade vem em algumas soluções, mas pois é. para botar Mas em é prática tudo isso... realmente, você fala assim, você identifica... Primeiro o cara identifica o problema, né? Identifica a necessidade. Depois ele vai pro produto, né? Exatamente isso. Para o cara chegar num produto inovador, pô, o cara tem que ter uma interdisciplinaridade. Eu achei que eu não ia conseguir falar isso no microfone. Boa, então. boa. O cara tem que ter uma interdisciplinaridade grande. Agora ele tá abusando só, né? Não, é que nem quando você tá fazendo um projeto, né? Você passa aquele tempo concebendo a ideia. Puta prédio, um programa complexo lá. Você passa um tempo concebendo, você tem ali, faz tudo preliminar, passa para o cliente, gostou. A partir daí, é tipo braçal muita coisa. Claro, você vai ter que ter criatividade para resolver um problema aqui, solucionar um troço ali, compatibilizar projeto, mas passado essa etapa inicial, porra, trabalhar. Quando eu me retiro do escritório e... E deixa os escravos do porão, tipo Zara. Eu tenho uma Zara lá embaixo do porão com cadista. Pois é por isso que eu não acredito, né, com todo respeito, mas quando eu escuto o documentário do Niemeyer lá, né, quando ele fala assim com a baita simplicidade, assim, não, daí eu peguei ali e fiz assim 2 traços e daí foi esse daí é o pilar aí do Palácio Alvorada. A bunda da mulher brasileira. Não, olhei a bunda da mulher brasileira, daí eu fiz ali aquela coisa e virou lá a cúpula do Senado. Cara, eu não acredito nisso. Eu acho que isso vai, assim, é a mitificação do cara. É querer transformar o cara num mito e num gênio. Ele mesmo querendo se transformar num gênio. É muito romantizado. É muito romantizado, porque a ideia que a gente tem de gênio é isso. É o cara, assim, olha, analisa um pouco por 2 minutos, mexe na barba ali e tal, põe um lápis na boca... Tem uma ideia, brilha uma lâmpada em cima dele, ele pega assim, faz 3 traços, tá aqui o projeto. Isso pra gente é o gênio. E eu não acredito nisso. Eu acho que, cara, o cara é muito trabalho em cima pro cara chegar nas formas. Mas eu acho que a diferença é que é o seguinte, tudo bem que vai ter um trabalho, independente do projeto, vai ter um trabalho grande a ser feito em termos de projeto, executivo e tal. Mas muitas vezes o que a gente considera como criativo e o que o cara foi inovador foi alguma concepção inicial, ou enfim, às vezes é um croquis mesmo que resolve. Não estou dizendo que
você quer ser arquiteto e que você vai conseguir ser Niemeyer, tipo, gesticular e fazer. Mas algumas das soluções que ele teve no gesto, ou que teve num croquis, ou no início, Sim. é isso que eu acho que é o diferencia, não Não, necessariamente ele, mas que diferencia alguém para ser mais criativo do que o outro. Não, eu acho que as obras dele, as principais obras, são realmente geniais e não tiro isso dele. Agora, ele não fala, mas ele dá a entender que tudo bem, todos os traços dele, sim, são gestuais e é isso realmente que dá a personalidade das obras dele. É isso que são essas coisas gestuais que são a assinatura dele nas obras e que é só ele que faz. Mas o que eu duvido, e que ele não fala diretamente, mas ele dá a entender, é que é um gesto. Isso eu duvido. Eu acho que o cara desenha muito pra chegar no que ele realmente põe na prancheta, sabe? É que o cara, eu acho que ele fazia muito projeto, né? Muito croquis, muita coisa. O volume era... Mas eu acho que também esses caras muito gênios, né? Uhum. Tipo o Frank Lloyd lá. A lenda é que ele foi lá e desenvolveu o projeto em 4 horas, em 2 horas antes do cliente chegar à casa da cascata. Não, isso é romântico, isso é a lenda. Mas com certeza na cabeça dele aquilo já estava matutando. Eu entendo que isso que eu tô falando, que é preciso desenhar para fazer. Mas o que eu acho que, por exemplo, alguns gestos, isso é inicial de projeto. Por que, por exemplo, o Seagram Building de Nova York é tão emblemático? Tem N razões de ser Mies van der Rohe e tal. Mas é o prédio que... O croquis, tem um croquis famoso dele, que é um croquis em que ele desenha a praça e um prédio recuado no fundo, né? O que é genial quando você tem uma malha daquela, malha né? urbana toda encostada no... ortogonal e todo mundo... Todo mundo vem até o limite. Vamos dizer, os próprios edifícios delimitam as quadras, né? Isso, exatamente. E ele, joga o prédio para trás. Então, assim, para mim, isso foi ultra criativo e genial. Né? Não, eu também acho. Então, assim, é nesse ponto que acho que o Niemeyer pode ser considerado nessa parte de criatividade. Exatamente, eu também acho. E são essas coisas que eu disse que realmente tornam a obra dele genial. O partido é diferenciado já. O cara começou diferente. E é lógico que tem um gesto ou um croquis que é aquele que vai estar na parede. É aquele que vai estar na revista, é aquele que vai gerar todo o resto do projeto. Agora, é aquilo que você falou. Aquilo já está... o cara já tá matutando isso há um tempão. Agora, não é assim, tipo, o cara, olha, agora aqui, ó, tô te contratando agora pra você fazer um prédio, tô aqui o Moleskine, o que você acha? E o cara, olhou, não, eu acho que é questão de dias, sabe? O cara pensando e tal, pro cara chegar naquele gesto que é sim genial. Não, eu ia falar o seguinte, outra coisa que o Domenico de Masi fala no livro dele, assim, que eu acho que tem toda a razão, além disso que a gente estava comentando, do cara ter a ideia do todo, tem uma outra ideia que ele põe pro fato de exercício de criatividade, de atividades criativas, é o negócio que dá o nome ao livro, que é o ócio criativo, né? Então, é um negócio que a gente comentou de ter a grande sacada, ter um insight quando tá tomando banho. Quer dizer, numa hora que você nem tá pensando. Então ele fala que, na verdade, a atividade criativa, ela é aquela em que estão misturadas trabalho, diversão, informação, lazer, tudo no mesmo pacote, tudo na mesma atividade. Então, isso até mexe com as relações de trabalho que a gente tem usualmente, né? A relação de trabalho que a maioria das pessoas tem é, 8 horas diárias, né? E essas empresas tipo o Google e tudo mais estão indo para o lado do ócio criativo. Você faz o teu horário. Você tem, sim, metas para cumprir, mas você faz os teus horários e isso, o que eles estão falando disso? A gente precisa de uma pessoa criativa. Então, utilize o seu tempo para produzir aquilo que a gente quer. Ou o copo está muito cheio ou o copo está muito vazio. Você pode pensar, não, beleza, o cara tem todo o tempo livre. Ou você pode pensar, não, o cara está o tempo inteiro trabalhando. Na verdade, o cara está o tempo inteiro exercendo a criatividade.
E é para isso que essas empresas criativas pagam o funcionário. E um pouco do livro ele diz que também não é simplesmente o ócio por ócio, ficar sem fazer nada. Não. É poder estar em outra atividade, É, de é. lazer, de outra coisa, e que isso, de alguma maneira, quando tua mente descansa daquele problema, e daqui a pouco vem uma solução. Ele define ócio, assim, ele diz que lá na época, acho que dos gregos, sei lá, quem lá... As antigas. Pessoal, povo das antigas lá. Os caras... as atividades de trabalho eram as atividades de lavoura, tudo mais. O cara são as atividades que suam. Sim. É o trabalho. Os parlamentares, os estudiosos e tudo mais, faziam as atividades ociosas. Todas essas atividades eram consideradas ociosas. Então, o ócio que ele diz, que é o ócio criativo, é nesse sentido. Eu já trabalhei nas duas situações, tanto full-time, formal, corporate. E agora eu trabalho num modelo bem calmo. Slow food. Mais slow food. E eu acho bem mais criativo agora, né? Sem pressão. Pressão sempre tem, né? Sem pressão não existe. Eu achei um cara, é o site do Leandro Teles, não sei se precisa falar isso, mas... É legal. Que eu achei dicas que eu achei mais interessantes. 5 pontos, que é o direito ao erro. Fugir do óbvio leva a territórios mais perigosos, mas também muito mais férteis. Mude a visão do problema. Problema, cebolinha. Mude Enfim. a visão do problema. Mude o foco. Dê 2 passos para trás. Imagine como um milionário resolveria. E se você não tivesse nenhum centavo. Então, eu achei legal pelo exercício. É um exercício legal pra sair da casinha mesmo. Você imagina... Como um cara que não tem nenhum centavo resolveria, como um cara milionário resolveria isso. No caso de um projeto é meio foda, né? Mas é muito interessante. Mas é legal. Né? Por exemplo, se você é o cara sem dinheiro, você talvez bolaria a solução do recreio. De separar duas vezes em recreio. Se você fosse no milionário, você fala, eu destruiria e construir uma outra escola. Compraria crianças, sei lá. Faria um ícone aqui, um troço, sabe? Mas acho que vale o exercício. E principalmente essa questão de mudar o foco, que é uma relação que eu gosto muito, que é a ideia de uma pintura impressionista, né? Uhum. Que é sempre você muito perto do quadro, você não compreende. Quanto mais para trás você vai, mais você começa a entender e tal. Então acho que essa parte de também pensar que você tá fora da situação, né? Criar um personagem, acho que ajuda a ser mais criativo. Ele também põe aqui conhecer caminhos já trilhados, que eu acho que faz parte do adquirir experiência e conhecimento técnico. Por mais que a gente está dizendo em ser criativo, mas tem muitas questões que já são estudadas e conhecidas, que, né, para ser arquiteto você já teve que passar. Dar liberdade ao cérebro, que é novas experiências, novas pessoas, culturas, sair do escritório, repousar, etc. Que é o... Repousar é muito boa. Essa é boa. Mas esse que ele prega. Que é o do Domênico de Masi, né? Do ócio criativo. E a outra que é, tipo, ridícula, que é o sexto sentido. Porra, daí é foda. Cara, não tem Não, isso. intuição. Não, chega Coisa de manhas. Isso aqui, foi engraçado que eu tava ontem na obra lá, e o eletricista tava com o projetinho, fazendo as coisas, ele pegou umas perspectivas lá. Ele falou, pô, eu acho fantástico, como é que você consegue pensar nisso? Pegar a loja vazia e transformar nisso. Eu acho que, claro que tem muita pressão para ser criativo e tal, mas a gente para de valorizar o processo projetual, assim, sabe? Como é o que você faz todo dia, você põe coisas lá dentro e arruma e faz projeto, então, você não acaba até desvalorizando o teu trabalho, assim, não, eu falei para ele, não, eu fiz isso não sendo um Niemeyer babaca, não, foi só 2 risquinhos ali, terminei. Mas, ok, sentei um dia e fiz. Então, só que teve uma criatividade ali, isso aqui faz tanta parte do processo de trabalho, você meio que incorpora já, você nem chega, porque não foi uma puta realização, assim, mas é criativo. Sim. É criativo. Eu não mas sei é como que, explicar. eu vou dizer assim, por todas as referências que a gente vê, pelo menos é o que eu sinto, quando você faz o projeto, você tá terminando, aí você fala assim, pô, mas qual desses móveis ou dessas soluções que é tipo, sabe, o pulo do gato, você fala assim, caraca, porra, aí ficou foda. E acontece que alguns projetos, tipo, pô, não tem. Lógico que você foi criativo e explorou, mas dependendo da pessoa que for olhar, né? Agora, para outros arquitetos, ou para você mesmo que tá mergulhado naquela cena, eu lembro foram boas soluções, mas... O Gabriel, assim, pra mim, eu acho bem emblemático nesse caso, assim. Às vezes ele chega, assim, com os negócios... Não, eu desenhei uma calha, o Gabriel gosta muito de desenhar calha. Desenhar calha? Não, resolver aqueles negocinhos do rolo. Desenhei, ele ficou decaidinha, ficou certinha. Horas pensando no negócio. Ficou horas. Desculpa. Eu sou mais rápido.
Isso é mais rápido. Não, mas eu quero dizer que você sabe, às vezes, durante o processo de projeto ali, você tem uns momentos assim que, claro, que ninguém vai se preocupar com a porra da calha depois. Mas se ela ficasse feia, todo mundo ia ver. Todo mundo ia ver, se ela Sim. não funcionasse, todo mundo ia ver. Então você teve que parar, pensar no detalhe do projeto, né? Quando você chega nesse nível de detalhamento também é importantíssimo. Essas soluções, assim, que se não tivesse um arquiteto ali pra pensar naquela solução, ia ser de qualquer jeito, ia ser uma merda. A criatividade não para na implantação do prédio, né? Sim, não, e ela é muito mais, na parte do detalhamento que é muito... Porque todas as soluções vêm basicamente prontas. Pois é. A calha, o calheiro vai resolver. É. A escada, o cara vai resolver. O granito, cara, se você quer fazer algo diferente ou que seja realmente ter uma solução, sei lá, criativa ou genial nisso, você tem que perder horas lá e aí realmente estudar o detalhe da calha, né? Então, às vezes você não tá vendo assim, fala, pô, esse projeto não tem nada assim de diferente, mas tem, sabe? Você pensou lá, seja no projeto de interiores, pensei no negócio da pia que vai resolver a torneira do jeito diferente ali, ou pensei num detalhe do prédio. É que mesmo. são coisas que não podem não ser valorizadas individualmente, mas No conjunto. no conjunto faz teu projeto não ficar uma bosta. Não, mas é bem importante mesmo, sabe? Você pensar nessas porrinhas, assim, sabe? Porrinhas, né? É, que são os troços que te enchem o saco, mas você, pô, pensa nesse, fica felizinho com o detalhe que você fez. O detalhe é sempre tão bonito. Não, uma outra coisa da atividade criativa é o seguinte, é o trabalho em equipe e a opinião das outras pessoas, né? E isso daí é o seguinte, todo arquiteto tem um certo ego, né? Às vezes maior, às vezes menor, mas tipo assim, se você tem aquela ideia que você acha que é genial, e daí chega o teu amigo ali, Filha da puta. aquele filho da puta que trabalha com você, Às 5, gente. e fala, não, isso não vai dar certo, isso não é legal. Daí você pensa, pô, esse filho da puta tá com inveja da minha ideia. E aí, como mensurar isso? Então eu vou te contar uma história. Pô, Eu vi no TED, tem um amigo meu que... mas não, até acho que tem a ver com a criatividade, principalmente no projeto de arquitetura, que eu acho que quanto mais discussões você tem no projeto, eu acho que mais rico ele fica. E uma dessas palestras que eu vi no TED, ela dizia isso de uma cientista americana e tal. Tava fazendo uma pesquisa sobre câncer, casos de câncer em criança. E uma das coisas que ela tinha era um parceiro que era completamente o oposto dela. Sei lá, se ela era extrovertida, sociável e tinha uma maneira de pensar, o cara era completamente o inverso. Só que ela falou, o estudo lá, né, era meio que você analisando a composição dos dois, era assim, ela sempre vinha com uma ideia e o outro sempre rebatia, combatia aquilo. Uhum. Mas é uma ideia de fortalecer Pois é, um bem o cara, maior. O cara tá fazendo ali o papel do advogado do diabo, né? Exato. Tá, você tá me falando, mas e se não sei o quê? Aí você tem que exercitar mais ainda a sua criatividade pra responder o cara. Isso, ou para conseguir justificar, É. ou você vê que realmente a justificativa é fraca, porque uma vez que você apresentou para o cliente, você tem que estar absolutamente tranquilo de que aquela foi uma boa solução, né? E estar preparado também para as perguntas que eles vão vir. Né? Exatamente. Os Mesmo questionamentos. se você for um cara sozinho, trabalha sozinho, você tem que ter a maturidade de fazer essas perguntas pra você mesmo, eu acho. É muito mais fácil você ter alguém. Não, então, eu acho que eu acredito que um dos grandes benefícios de querer estar junto e poder discutir o teu projeto de arquitetura. Porque muitas vezes você fica cego. Não, muitas vezes você fica cego. Você fica ali vislumbrado com aquela ideia que você acha que tá legal. Ah, não, é bem fácil, porque é teu filho, né? É o teu bebê teu aquilo filho. ali. E uma coisa que eu tento fazer lá no escritório é um pouco isso, assim, a gente poder dou início ao projeto, a conversa com o cliente, faço um estudo e aí ponho para discussão. Então, inclusive, enfim, o estagiário, todo mundo que está a fim de participar, poder jogar ideias, porque e você vê como é muito mais produtivo. E uma coisa também, é importante perguntar para a pessoa certa, né? Você tem que perguntar para uma pessoa para qual você confia. Claro, você fala, não, até o estagiário, não sei o que, pode dar ideia, lógico, né? Mas se o estagiário falar uma merda, você tem que saber que é uma merda. Você não pode tentar agradar a todos. Não, você tem que filtrar o que é importante e o que não é, né? Sim, mas eu também encaro que a pergunta dele pode ser também uma pergunta do cliente. Uhum. Você já vai exercitando como falar pro cliente que ele é burro, mas sem falar. Não, Não, fala aí. Mas é um pouco isso, é poder você exercitar
E também poder ser criativo no coletivo, que eu acho que acho que as soluções muitas vezes não têm um dono, elas vão nascendo de questionamentos e né, embate de ideias, e aquilo surge uma outra ideia coletiva e tal que... Eu também acho. Eu acho que a coletividade tem tudo a ver com a criatividade. Os problemas que as outras pessoas colocam, né? Problema, talvez uma palavra, mas os percalços que as outras pessoas te alertam, porra, exercitam mais ainda isso daí. Sabe um cara que não gostava de coletividade? Quem? Frank Lloyd. Mas eu duvido Cara, mas é por isso que que ele chegasse assim, gente, vamos discutir meu projeto aqui, ver o que vocês acham? Imagina. Duvido, mas Acho que duvido não, muito. Não faria. Nunca, Mas por jamais. isso que ele era genial, né? Ele não precisava disso. Precisava. Você bastava. Mas é por esse tipo de coisa que eu acho que quando eu tiver um filho, se ele for feio, eu vou saber. Porque eu faço muito esse papel de advogado do diabo comigo mesmo, assim, sabe? Tipo, pô, mas será que isso daí tá bom? Será que não tá? Eu vou olhar pro pé e falar, pô, será que isso aí tá bom? Foi indo assim, Uma coisa que eu levo bastante em consideração, que eu me fascina muito em ser, ou estar tentando ser arquiteto, que a gente só vai 40, ser, né? não tenho 40. Cara, vai fazer uma festa quando você fizer 40 anos. Mas eu acho que tem muito sentido, muito sentido. E por isso que eu acho que tem que, às vezes, quando a gente tá na faculdade, ser o grande star arquiteto e do caralho, e, cara, eu acho que vale muito mais na faculdade você aprender a metodologia que o professor tá podendo te ensinar. Pô, eu também acho. E não querer desenvolver o teu próprio projeto. Pena que a gente só sabe disso agora, né? Não, é pena que os Exatamente. professores não ensinam metodologia também, né? Mas eu vou dizer Raramente, assim, raramente. eu Tem muitas poucos professores vezes que me sentava com os professores, os caras falavam assim, porra, olha aqui, por que você não faz isso? Eu falava, porra, que genial, cara. Pegava e fazia aquilo. E chegava lá e tirava 9, 10. Passava de ano. E muitas vezes gente que os alunos querem combater, não, porque é defesa. Cara, você tá ali, porra, Tem absorva... que ser um pela-saco mesmo, né, Cazu? Não, mas não é... Mas eu acho que não é por isso, mas é tentar entender como que o cara chegou àquela solução e tirar proveito daquilo. Do que você ali com 20 anos querer ter uma solução genial. Eu acho muito... Arrogante. Prepotente. Porque, porra, a gente com 30 Não, mas é aqui, verdade. já é foda querer... Não, e é desde a faculdade... Vou fazer 30 anos. É desde a faculdade que a gente vê como a gente não gosta que critiquem nossos desenhos, nossos projetos, né? Porque, porra, o professor que tem lá 20, 30 anos de experiência, ele chega pra você, que tá no terceiro ano de faculdade, não tem nenhum ano de experiência, ele fala, teu projeto tá ruim, você acha que o cara tá errado. Acha, exato. Você acha que o cara tá errado. É assim que a gente vai treinando nosso ego. É assim que a gente vai treinando o nosso ego, exatamente. Tudo bem, eu concordo que muitos deles têm diversas falhas, mas eu acho que é por esse lado que tem que encarar. Não, eu acho que tem muitos Voltando. professores ruins, mas eu acho que tem... Eu acho que o ego dos estudantes é muito treinado pra ser, tipo... É. Porra, cara. Eu sou especial, minha mãe me falou que eu sou especial. Mas o que eu ia dizer, que eu acho que me fascina bastante e tentar, nessa busca de ser criativo, buscar soluções diferentes para arquitetura, é que tudo serve como inspiração. Mas se colocar em situações diferentes, eu acho que ajuda muito na criatividade. Então, você ver filme, você escutar a música, você... Cara, viajar. Sabe? Ir pra uma cultura que você nunca viu. Exatamente isso. É ter experiências diferentes mesmo, sabe? Viajar não é só viajar e ver os prédios lá. Cara, é tentar entrar na cultura dos caras, sabe? Pô, você vai lá pra um lugar diferente, não precisa ser tão diferente, nos Estados Unidos mesmo, vai nos Estados Unidos. Cara, tenta entrar na cultura dos caras, viver do jeito que eles vivem. Hambúrguer. Comer o que eles comem, acordar a hora que eles acordam. Ir Tô. lá, ouvir uma Refil música. de Coca-Cola, eterno. Mas eu acho que o que eu acho fascinante, porque por mais que você esteja viajando, você está coletando um monte de informação. Você está indo lá com a ideia de conhecer uma nova cultura, comer uma comida diferente. Sim. Mas a tua cabeça tá vendo prédio, tá vendo referência, tá vendo detalhe, tá vendo 1000 jeitos de viver também. Então, eu acho que isso que eu acho que me fascina muito em poder ser arquiteto, porque tudo que eu faço fora da arquitetura também traz benefício para a arquitetura. Eu também acho. E muitas coisas que eu acho que também ajudam a tentar ser criativo, como arquiteto, é se botar em condições da vida cotidiana. Eu acho que é importante, porque de alguma maneira isso também vai te ajudar a desenvolver soluções mais criativas. Porque grande parte dos arquitetos desenvolvem soluções baseadas em coisas que já foram feitas. Mas você, quando se põe na condição de, cara, estar numa lavanderia, ter que lavar e secar, estender, passar roupa, aí você fala, pô, mas isso aqui podia ser diferente. Então eu digo assim, muitas soluções que estão... Cara, sabia que uma hora ia me surpreender, a japonês dele ia falar, não, ele tá criando uma forma revolucionária de lavar roupa. Ele tá mudando o negócio. Ele tá mudando. Ele tá Cara, mudando. lavanderia Wi-Fi.
se botar nessas experiências, eu acho que também te ajuda a ser muito criativo. Sua própria casa é um laboratório excelente pro É um projeto, laboratório, né? Caraca. E outra coisa, saber como é que funcionam outros estilos de vida, não só o seu, né? Isso, exato. Tipo, pô, você perceber como é que seus amigos são diferentes de você e tal, e não recriminá-los por isso, mas entender isso pra você um dia reproduzir pra alguém que pensa Recriminar igual um a ele. pouquinho. Recriminar, tem que recriminar, Mas a porque gente faz amigo é aqui. isso. Sabe o que ficou mais importante pra mim de tudo que a gente falou? No que se refere a ensino de criatividade? Esse negócio do espaço pra errar, sabe? Tem uma cultura da massificação da educação ocidental. Não, mas Proto por... não, que você tem que acertar sempre, né? E tudo disso que a gente tem falado, que você vai chegar a ser arquiteto aos 40 anos, que tem uma vivência, que você tem mais tantas coisas pra passar, e tem que ter espaço pro erro. Claro que profissionalmente não dá, né? Mas na faculdade, é isso, você, tipo, tentativa e erro. É errando que se aprende. E a outra lema da criatividade é copiando que se aprende. A minha opinião pessoal, só minha, De mim mesmo. de mim mesmo, é que a principal característica da atividade criativa é que ela praticamente não se distingue do jogo e do aprendizado. Ficando cada vez mais difícil separar essas três dimensões que antes, toda a nossa vida, tinham sido separadas de uma maneira clara, mas artificial. Quando trabalho, estudo e jogo coincidem, estamos diante daquela síntese exaltante que eu chamo de ócio criativo. Ah, o roubo de propriedade intelectual. Ai, ai. Então é isso. Sejam criativos. Valeu, agora termina de uma maneira criativa aí, Rê. Fica pra depois. Sejam criativos e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu! Cérebro cansado não é criativo. A criatividade, ela tem a ver também com você sair um pouco do problema, sabe? Sabe, você fica um tempão travado naquilo, você para, vai tomar um banho, assim, daí você... Cara, banho pra mim é o momento mais criativo que tem. Eu sou O que altas você tá vezes. fazendo no banho? É isso.